A tela, certo? Então, gente, boa noite. Hoje é dia 22. O pessoal ainda está entrando aqui. À medida que forem entrando, eu vou abrindo aqui. Então, boa noite. A quem chegou agora, já estamos gravando. Hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório, né, e os aspectos que envolvem a digestão dos alimentos. Estou um pouco gripado, estou um pouco ruim da garganta. Se a voz falhar aí na metade do percurso, vocês tenham dó de mim, a gente vai conversando aqui aos poucos. Estou falando um pouquinho mais baixo, mas dá para ouvir, né? Vocês me escutam bem? Tá dando, professor. Beleza. Se Sim, tá dando certo. houver alguma dificuldade, vocês me interrompam. Vou pegar bem aqui uma pequeníssima frase aqui da nossa Bíblia aqui, né, para falar bem aqui no em Gênesis 3:19 aqui que diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então tem essa palavra aqui que diz que nós somos pó, viemos da terra e voltaremos para a terra. Né? Se a gente olhar para essa bela paisagem aqui, para a natureza, a gente vai ver água, vegetais, né? E os mesmos constituintes que estão aqui na natureza, os mesmos elementos que estão aqui na natureza, estão dentro do nosso corpo. Se você pegar aqui qualquer, eu coloquei aqui imagens da natureza, tem diversas imagens aqui. Outra aqui muito bonita da natureza, e qualquer dessas imagens, em todas elas nós vamos encontrar os constituintes da tabela periódica que vocês viram lá na química, lá quando vocês estudaram aí no ensino fundamental e médio. Então, se a gente pegar na natureza, vai ter hidrogênio, vai ter magnésio, vai ter sódio, vai ter potássio, cálcio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e por aí vai. Né? Todos os elementos que nós conhecemos no planeta Terra em que nós vivemos estão aqui na tabela periódica. E boa parte desses elementos estão também dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Então, quando a gente fala de sistema digestório, a gente está falando do nosso corpo que veio desses componentes aqui tudinho da Terra, dessa Terra aqui, dessa natureza. Nosso corpo é formado aí por 60 a 70% de água, que também tem na natureza. Essa água passa por essas rochas e carrega os sais minerais que vêm da natureza. A gente come carboidratos que são dados por essas árvores. Os animais também comem essas árvores e nós comemos a carne dos animais. E os animais nos fornecem a proteína que vem também dessa natureza. E ao final da nossa breve temporada por aqui, seremos enterrados. Não sei se alguém aqui vai ser cremado, né? Mas o certo é que nós um dia voltaremos aqui e nos uniremos novamente, né? Da onde nós viemos. E o que é, professor, que tudo isso tem a ver com o sistema digestório, né? Ora, se a gente fala dos alimentos, né? O nosso corpo, ele é essa continuidade da natureza, da terra, é de lá que nós viemos. E o alimento que vem de lá, nós precisamos fornecer ao nosso corpo para que ele se mantenha de pé, para que ele se mantenha firme, para que ele tenha força. Então, para que nós estejamos vivos, né, para que o nosso organismo esteja vivo, ele precisa obter da natureza nutrição. Essa nutrição
ela virá através de quem? Dos alimentos. Então nós consumimos os alimentos. Só que esses alimentos, gente, eles não podem, eles não conseguem adentrar o nosso organismo e ser aproveitados pelo nosso organismo da forma como eles estão na natureza, certo? Se a gente pegar para onde vão os alimentos? Os alimentos, eles vão para as nossas células. Os alimentos, eles vão alimentar aí os nossos tecidos corporais, né, as nossas células. Só que se você pegar, por exemplo, um grão de feijão ou um pedaço de bife, ele não tem como alimentar a nossa célula, que é microscópica, ele não tem como entrar. Esse pedaço de bife, esse feijão que a gente come, ele precisa passar. Deixa eu pintar aqui o feijão para ele ficar mais bonito aqui. Pronto, feijãozinho preto aqui da feijoada. Ele precisa passar por modificações químicas para que ele seja absorvido e assimilado pelo nosso organismo. E são essas modificações que são feitas nos órgãos do sistema digestivo. Então, o que é que faz esse sistema? Ele pega tudo que é nutriente que vem lá da terra, da natureza ou dos outros animais que nós comemos. A gente se alimenta e esse sistema que está dentro do nosso corpo, ele consegue transformar, modificar esses alimentos para que o nosso corpo seja capaz de aproveitar. Isso que faz o sistema digestório. Quando eu falo de nutrientes, né, a gente tem aí a água é um nutriente. Nós temos os sais minerais, que são minérios, né, que estão muitas vezes diluídos na própria água. Nós temos proteínas, né, que são agentes que atuam em diversas partes do nosso corpo. Nós temos carboidratos, que atuam principalmente na função energética, mas não somente nela, no nosso corpo. E nós temos também os lipídios, que são as gorduras, né? E todos eles têm uma importância fundamental no nosso corpo. As estruturas que nós vamos estudar no sistema digestório, elas têm a finalidade de digerir estes padrões alimentares aqui. Então, quando você come, por exemplo, vou pegar aqui novamente o exemplo do feijão, você está comendo lá no feijão sais minerais. Para comer esse feijão, acredita que ninguém coma feijão cru. Você precisou cozinhar esse feijão, ele tem água, ele é rico em proteínas, ele é rico também em carboidratos. Acredito que o feijão, não sei se tem aí alguma quantidade de lipídios. Agora, deixar aqui a interrogação, né? Mas você pega a carne, as carnes de um modo geral, o ovo rico em proteínas, você pega aí pão, você pega os tubérculos de um modo geral, a mandioca, farinha goma de tapioca, né? As farinhas de um modo geral são ricas, né, em carboidratos, nos fornecem muita energia. E tudo isso tem sais minerais impregnados, né? Além dos alimentos ricos em gorduras, os óleos, a manteiga, o próprio leite, por aí vai, né? Então, à medida que a gente se alimenta, o nosso corpo ele tem que modificar, ele tem que transformar esses alimentos para que possa ser aproveitado por ele. E o sistema digestivo é esse conjunto de órgãos, né, que é um tubo oco que vai da cavidade bucal até o ânus, certo? O sistema digestivo ou digestório também é chamado de trato gastrointestinal, certo? Ele faz o aproveitamento de substâncias alimentares, faz transformação mecânica e química dos alimentos. Então, o nosso corpo ele transforma os alimentos por dois processos, né? O primeiro deles é um processo mecânico. A mecânica diz respeito ao
movimenta. Então tem um processo mecânico que faz movimento. Por exemplo, a mastigação. Quando você mastiga, você está movimentando a boca, abrindo e fechando, e esse processo mecânico de movimento ele vai fazer essa transformação dos alimentos. Mas também existe um processo de digestão que é químico. No processo químico, são substâncias químicas que vão atuar na digestão dos alimentos. Então, esses dois processos aqui, eles se juntam, a gente vai já ver aqui no nosso organismo. Eles transportam alimentos digeridos, dos alimentos, água e sais minerais, da luz intestinal para os capilares sanguíneos. Então, isso daqui também é muito importante a gente entender desde já, certo? Quando a gente se alimenta, a gente vai falar aqui do tubo digestivo, deixa eu falar logo sobre ele aqui para a gente entender isso. Então, a gente tem aqui esse tubo. Deixa eu copiar esse tubo para ali para a gente falar aqui sobre ele. Canal alimentar, ele vai começar aqui na nossa boca. O alimento, deixa eu botar aqui em vermelho para a gente visualizar melhor. O alimento, nós falamos na semana passada sobre o respiratório, né? Sobre o caminho do ar. O alimento ele vem descendo, olha, por aqui e ele vai fazer esse trajeto. Ele vai passar aqui por todas essas estruturas. Só que quando o alimento chega no nosso intestino, do intestino esse alimento vai para onde, gente? Pergunto para vocês e peço que alguém responda. Vou desenhar aqui o intestino e abro a pergunta aí já. Olha, do intestino, tá aqui o intestino. O alimento, ele tá passeando por aqui, ó. O que você comeu, o que eu comi, para quem já jantou agora, o alimento ele tá descendo aí, daqui a pouco ele chega por aí. E ele vem para cá, ó, passando por aqui, ó. Vem descendo em toda a estrutura intestinal. E esse alimento daqui vai para onde? Wanda, seja bem-vinda. Do intestino esse alimento vai para onde, gente? Uma pessoa só, não precisa ter briga para responder. É disso que trata aqui esse slide, olha. Prepara o reto. Oi? Para onde? Prepara o reto. Eu não entendi de novo. Vai para o reto. Para o reto. Pronto, ele vai transitando, né? O reto é a porção final, mas o que vai chegar aqui lá no reto, lá no final, né, é a parte que o nosso corpo não aproveitou. E o que o nosso corpo aproveita, ele vai puxando daqui para onde, gente? Daqui do intestino. Daniel, pode falar. Professor, eu acho que vai para o intestino delgado e depois para o intestino grosso. E aí sim que vai para o reto. Positivo. É esse canal, né, por onde Tá passa. travando. Esse canal começa na boca e termina lá no ânus. Ele vai ter essa passagem, né? Mas no caminho, o que nós vamos ter aqui. Ele Oi. tem, professor, Ele vai lá passar, né? no intestino tem o IE1, né? Ele passa por lá, pelo resíduo, o nomezinho. Vamos já falar desses E nomezinhos, tem também tudinho. o Pronto. Mas assim, gente, então tem essa estrutura, né, que ele vai passando. O alimento ele entra
pela nossa boca e ele vai sair uma parte dele lá pelo nosso ânus. Só que nesse meio de trajeto, uma parte dele é absorvida no intestino, né, e no sistema de um modo geral, no sistema digestório. E essa absorção, olha, eu vou desenhar aqui várias estruturas aqui, vários vasos sanguíneos. Esses alimentos, eles são absorvidos para o sangue. Então daqui, olha, vai passar aqui um vaso sanguíneo por aqui. E esses alimentos serão absorvidos e no final das contas, aonde é que os alimentos vão parar, gente? Eles vão parar no nosso sangue. E no nosso sangue, esses alimentos são distribuídos para os tecidos. Nós estudamos no sistema cardiovascular, que nós já passamos por ele, que o sangue ele carrega nutrientes, ele carrega sais minerais no plasma, carrega proteínas, carrega uma série de coisas, carrega glicose. Então esses alimentos, olha, eles vêm para cá. Opa, deixa eu pintar aqui ele aqui de vermelho. Esses alimentos eles vêm para o sangue, certo? Só que por que precisa fazer a assimilação do alimento? Ora, eu não consigo colocar um caroço de arroz dentro da minha circulação sanguínea, vai entupir. Então precisa ser quebrado, precisa ser digerido para que esse alimento venha para a minha circulação sanguínea. Da minha circulação sanguínea, aí o sangue vai se encarregar de distribuir esses nutrientes para todas as células do meu corpo. Então, à medida que o alimento vai passando pelo meu sistema digestório, que começa na boca e termina no ânus, o corpo vai absorvendo esse alimento, vai absorvendo para onde? Para a minha circulação sanguínea, certo? A gente já tem alguns medicamentos, por exemplo, que são utilizados pela via sublingual. A via sublingual, você coloca esse medicamento abaixo da língua. Você coloca ele abaixo da língua. Se eu colocar esse comprimido agora, aonde é que esse comprimido vai parar daqui a meia hora, gente? Alguém pode responder? Eu botei um comprimido embaixo da língua. Daqui a meia Na hora, corrente sanguínea. pronto, Vai para a corrente sanguínea. esse comprimido ele desapareceu e ele foi absorvido para onde? Para a corrente sanguínea. Se esse comprimido foi um captopril, foi uma losartana, foi algum antipertensivo, esse medicamento vai chegar na minha corrente sanguínea e vai fazer algum efeito na circulação pela via sublingual. Se eu engulo esse mesmo comprimido pela via oral, vai acontecer o mesmo processo daqui a mais um tempo. Só que vai demorar mais um pouquinho de tempo, né? Na via sublingual a absorção é um pouco mais rápida. Mas entendam que tudo que isso aqui é muito importante, gente, de vocês entenderem e não esquecerem mais. Porque mais na frente a gente vai falar sobre absorção de medicamentos, a gente vai falar sobre diabetes, e quando a gente tem um quadro chamado hiperglicemia, a hiperglicemia ela acontece aqui no sangue. Hiperglicemia é o açúcar dos alimentos que a gente come que é absorvido e vem parar aqui no sangue, certo? Então, esse entendimento aqui ele é bem importante. Então, todos os alimentos que a gente come vão para o sangue e o sangue distribui para os tecidos do corpo. Quais tecidos? Sistema nervoso, neurônios, músculos, glândulas, ossos, tudo. Todos os nossos tecidos são alimentados pelo sangue, certo?
Mas esses alimentos não podemos colocar no sangue, eles precisam ser assimilados. Então é isso aqui que está dizendo, é transporte de alimentos digeridos, água e sais minerais da luz intestinal. O que é a luz intestinal? É isso daqui, ó. A luz é a passagem aqui do intestino, ó. É o espaço por onde passa o alimento. Da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. E por fim, a eliminação de resíduos alimentares, né? Tudo que o nosso corpo não aproveita é eliminado nas fezes, mas grande parte dos alimentos ele aproveita e absorve para onde? Para o sangue. Aí aqui tem o canal alimentar, ele começa na boca e termina no ânus, já falamos. Aí tem aquela sequenciazinha das estruturas que vocês fizeram o exercício do sistema respiratório, né? Que entra o ar pelas narinas, chega na cavidade nasal. Aqui é o caminho do alimento. O alimento entra pela cavidade bucal, pela boca, desce pela faringe, para o esôfago, para o estômago, intestino delgado, grosso, reto e ânus. Além disso, o nosso sistema digestório, gente, ele tem algumas estruturas anexas. Por que que a gente chama essas estruturas de anexas? Primeiramente, quem são elas? As glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, nosso sistema digestório, ele começa aqui da boca ao ânus e ele é um canal que vem da boca até o ânus. Só que em determinadas partes desse canal, existe bem aqui uma estruturazinha, olha, que vem aqui e se conecta a ele. Vem uma outra estruturazinha bem aqui e se conecta também a ele. Vem uma outra estrutura bem aqui, olha, e faz também uma conexão, ou seja, as estruturas anexas, elas estão aqui não estão no trajeto por onde passa o alimento, mas elas estão. Com licença, professor, tá Pois só não, falhando o áudio. tá falhando. Deixa eu desligar aqui a minha câmera para ver se melhora, porque às vezes é a conexão. Vocês me escutam bem agora? Estou ouvindo agora, que tá falhando, faz um tempinho que fica falhando o senhor explicando. Certo. Os demais me escutam, gente? Alguém mais me dê aí algum feedback? Aqui também fica falhando, professor. E agora melhorou? Sim. Vamos lá, se falhar vocês me avisam. Pode me interromper, tá? Tá ok. Então as estruturas anexas, gente, elas se conectam, certo? Tá continuando. Oi? Continua falhando. As estruturas anexas se conectam ao sistema digestório, certo? Quem são elas? Glândulas salivares, fígado e pâncreas. Aqui tem uma representação geral de todo o sistema digestório. Isso daqui vocês vão ver depois do material, né? Começando pela boca, nós temos lábios. Os lábios aqui, bochecha, né, na porção mais lateral aí do nosso rosto. A gengiva, região aí em que estão, né, próxima aí dos dentes. Os próprios dentes, a língua e o palato, né? O palato anterior, ele é ósseo. Tem o palato duro e tem o palato mole, né? Vocês podem fazer aí aquele exercício de passar a língua no céu da boca, né? Vocês vão encontrar na região mais anterior aqui esse osso, né? Aqui é a boca, ó, a abertura da boca, a língua. Mais para cá vai ter osso
E mais para o final aqui da região da garganta não tem osso. Esse daqui é o palato duro e esse daqui que não tem osso, é só o tecido muscular, é o palato mole, certo? Então são duas estruturas. Tem a úvula. A úvula é o que a gente chama aqui de pinguelo, que fica ali na garganta. Isso é a úvula. Tem dois arcos e um espaço. E nesse espaço estão as amígdalas. Onde é que estão esses dois arcos? Estão aqui, olha. Vamos levar essa imagem para cá para a gente visualizar os dois arcos. Toda a garganta aí a sua. Ó, pegando aqui por fora, olha, tem esse primeiro arco que está mais anterior e tem um segundo arco, olha, circundando aqui a úvula, que está mais posterior. Entre um arco e o outro aqui tem este espaço aqui, olha. E nesse espaço aqui mais abaixo, nós temos as nossas amígdalas, né? Estas amígdalas aqui estão um pouco aumentadas, porque elas estão passando aqui por um processo infeccioso. Então, as amígdalas, eu não sei se vocês lembram que elas fazem parte de qual sistema? Quem lembra? As amígdalas fazem parte do sistema linfático. São estruturas que servem de defesa. Então, elas estão aqui na nossa boca, na nossa cavidade bucal, fazendo aí, né, vasculhando, é como se fossem dois porteiros na nossa boca, olhando aqui, ei, o que é que tu tá comendo, hein? O que é que tu tá colocando dentro da boca? O que é que tu tá, é coisa boa, é coisa ruim? Se a comida tá boa? Ei, menino, tira isso da boca. Então, as amígdalas, elas ficam aqui vasculhando o que é que você está comendo, certo? São estruturas linfóides, produtoras de células de defesa, produtoras de linfócitos. Tecido linfático, ele produz linfócitos. Aqui já está bem aumentada de tamanho, né? Nesse caso aqui que muitas vezes precisam ser removidas, né? Quando dificulta aqui a alimentação e dificulta às vezes até para engolir saliva se torna dolorido, né? Então elas podem precisar ser removidas. Tem as amígdalas, né, e as adenoides. As adenoides também elas estão aqui, às vezes aumentam de tamanho, mas elas estão no final da cavidade nasal. Também é tecido linfático e também pode aumentar de tamanho aqui e causar obstrução nasal, obstrução da passagem do ar. Elas, em princípio, elas são desse tamanho aqui, olha, mas elas podem ir crescendo, né? Elas podem ir aumentando de tamanho. Quando é que elas aumentam de tamanho? Ó, o tamanho delas aqui inicialmente está bem aqui, ó. Então o ar que você respira consegue passar por aqui normalmente. Quando é que elas aumentam? Quando a gente tem muita infecção. Você tem uma infecção, elas podem aumentar, ficar desse tamanho, podem aumentar, ficar desse tamanho, podem aumentar e dificultar o processo de respiração. Isso daqui são as adenoides, né? O que a gente chama aqui de adenoide, certo? E as amígdalas estão aqui mais abaixo, né, na nossa cavidade bucal. Então, essas duas estruturas aqui são estruturas linfáticas. Temos a língua. A língua é um músculo, né? Tem função de mastigar, deglutir, articular as palavras. É o órgão gustativo, é por meio da língua também que nós sentimos o sabor, o gosto das coisas, certo? Local dos receptores gustativos. Temos os dentes, vocês deem uma olhada aqui no total dos dentes, na posição dos dentes também. Dentes superiores estão inseridos no osso maxila ou maxilar. Dentes inferiores estão inseridos na mandíbula.
Função dos dentes: cortar e triturar os alimentos. Os dentes fazem a digestão mecânica. O que acontece nos processos ligados ao envelhecimento? Quando a gente vai envelhecendo, principalmente quando a gente não cuida muito dos dentes, a gente começa a perder os dentes. A população idosa, né, tende a ter uma diminuição da quantidade de dentes. E aí vai perdendo cada vez mais essa função de cortar e triturar os alimentos, né? Tende a ter, se esses alimentos chegam ao estômago sem estar cortados e triturados, o estômago e o intestino vão ter uma maior dificuldade de digerir estes alimentos. A faringe aqui nós estudamos no sistema respiratório, é aquele canal, né? No caso aqui da digestão nós estamos falando da orofaringe. A orofaringe é aquele trajeto da faringe aqui que se comunica. Lembram que vocês tiveram o dever de casa de olhar a garganta? Professor, continua falhando. Continua falhando, Jesus. É muito, é? Professor, tá falhando. Não, agora eu caí foi de Tá vez. parando, não tá dando certo. Agora eu caí foi de vez aqui. Deixa eu vou tentar me conectar Na aqui. verdade, quando estava com vídeo, ficou melhor. E foi. Eu vou já voltar aqui. Peraí que eu vou. Oi, gente, vocês me escutam? Tá falhando ainda, professor. Ainda tá falhando? Tô aqui testando conexão. Vocês me escutam? Continua falando, alguém aí, continua falando, professor, que Vocês me eu escutam não estou agora? ouvindo nada. Melhorou? Oi, oi, alguém me escuta? Mirna? Tô escutando, professor, só que fica cortando. Ainda tá Fica cortando? cortando. Tá Eu, mu- cortando. eu mudei a internet Tá. eu mudei a internet para do celular, mas pelo visto, que às vezes o celular tá melhor do que o. Deixa eu ver aqui. E agora, vocês me escutam? Melhorou? Sim. A última coisa que eu escutei foi que eu comecei a falar da faringe, depois disso, mais nada. Fala-me, Deus. Essa, peraí. Só um minutinho. Deixa eu tentar ver aqui. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. E agora, melhorou? Oi, gente. Oi, tô ouvindo agora. Agora vocês me escutam? Ok, também estou aqui.
Agora ficou bom? Testando áudio, som. Ok. Alguém mais? Ok. Vocês conseguem ver aqui a minha tela também? Ok, consigo. Ok. Tudo restabelecido, né? Vamos dar sequência. Pronto. Então paramos aqui na faringe, certo? Então na orofaringe. Na sequência, depois da faringe, nós temos o esôfago. O esôfago é um tubo muscular que comunica a faringe ao estômago. E ele tem três porções: as porções cervical, torácica e abdominal. Então vamos falar aqui, olha, o esôfago, ele é esse canal que traz o alimento. Depois que você faz aqui esse processo de deglutição, ó, o alimento vem, ele passa aqui pela região da epiglote, né? Nessa região aqui nós temos uma comunicação do sistema digestório com o sistema respiratório. Deixa eu trazer para cá essa imagem. O alimento ele passa por aqui, olha. Lembram dessa estruturazinha aqui? Que estrutura é essa? Quem lembra? É uma cartilagem. Nós falamos dessa região aqui no sistema respiratório, que essa região que você consegue pegar aqui é responsável pela nossa voz. Aqui nós temos as cordas vocais, É a cartilagem hialina, é? essa região é a laringe, ela tem algumas cartilagens. Como é que é o nome dessa daqui? Laringe. Essa cartilagem é a epiglote. Então, a cartilagem epiglote, ela está aqui nessa região, né? Ela baixa, ó. Ela está daqui, a cartilagem, quando a gente vai engolir, ela baixa aqui, olha, para que o alimento passe, ó. Ó, o alimento aqui descendo, olha. Quando a gente engole, ela baixa. Quando ela baixa, ela fecha o canal da respiração, certo? Então, o canal da respiração, ele fica bloqueado durante o processo aqui, durante a deglutição, certo? Vou puxar aqui a porta. Então, durante a deglutição, nós não conseguimos respirar. Quando a gente tenta respirar e engolir ao mesmo tempo, a gente se engasga. Aqui nós temos o esôfago, que traz o alimento até o estômago. O estômago é uma dilatação do esôfago. Olha, se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente vai ter todas essas estruturas juntas. O que é que nós temos aqui? Olha, esse daqui é o vaso que tira o sangue do coração. Como é que é o nome desse vaso sanguíneo aqui? Quem lembra? Esse daqui, ó, é a artéria aorta. Esse vaso aqui é a artéria aorta. Essa outra estruturazinha aqui branca, como é que é o nome dela? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês me escutam? Alguém? Essa estruturazinha branca aqui, como é que é o nome dela? Estão respondendo no chat aqui. Sim. Essa estruturazinha aqui é a traqueia, aqui a aorta e aqui passa o esôfago. E o esôfago mais aqui embaixo ele vai se dilatar no estômago, certo?
Então, vamos aqui adiante, né? No estômago, ele vai fazer a digestão tanto mecânica quanto química. pH do estômago varia entre 1,5 e 2, né? Extremamente ácido. Então, ele tem aqui a parte do fundo do estômago. O alimento vai permanecer um certo tempo aqui no estômago enquanto ele faz o processo de digestão no estômago. O estômago ele fica localizado à esquerda do nosso organismo, né? Ele tem a curvatura para a esquerda da nossa cavidade abdominal. Então, se você pegar aí o seu braço esquerdo, a sua mão esquerda, é desse lado que fica o estômago, né? Na região que a gente chama de região epigástrica, né? Ou a epigastralgia, que é aquela dor em azia, em queimação. O intestino delgado é responsável pela maior parte da digestão e absorção dos alimentos, tem 6 a 7 metros de comprimento e libera diversas enzimas digestivas, certo? Então, o intestino delgado ele tem 3 subdivisões. Do intestino delgado para baixo, a gente vai ter algumas subdivisões. Até agora a gente falou sobre a boca, sobre a orofaringe. Da orofaringe, o alimento desce pelo esôfago. Desceu pelo esôfago, chega no estômago. Quando sai do estômago, começa o intestino delgado. O intestino delgado é uma porção que tem de 6 a 7 metros de comprimento. E ele tem 3 subdivisões. Qual o nome das 3 subdivisões do intestino delgado? Estou escutando. Oi? Professor, vez e outra está dando umas falhadas, umas cortadas no áudio, está dando uns cortadas na câmera. Gente, hoje eu tô. Minha internet aqui não tá muito legal hoje. Agora vocês me escutam? Oi, Maria José. Ok. Ok. Agora escutam? Ok. Pronto. Vamos tentando aqui. No final, Sim, agora sim. A pessoa está falando. E agora tem momentos que fica silêncio total mesmo. deixa eu desligar Tá aqui bom. deixa eu desligar a câmera aqui para ver se melhora. Vocês vão me avisando. Então, o intestino delgado. Professor, não desligue não, que agora o senhor desligou e ficou pior. Vamos ligar de novo. Vai. Agora o intestino delgado. Ó, o intestino delgado tem 3 subdivisões. A primeira delas é o duodeno, que é essa primeira porçãozinha em C. A segunda delas é o jejum e a terceira é o ilho, certo? Então, o intestino delgado, ele começa aqui com esse Czinho aqui, olha, que está em azul. Deixa eu levar para cá, o C. O que é o duodeno? O duodeno eu vou pintar aqui, olha, a primeira porção do intestino. Só isso daqui, só isso daqui. O duodeno ele vai ter essa forma de C, certo? O intestino ele tem 6 a 7 metros. A menor porção dele é o duodeno. Na sequência, nós temos jejuno. Aí vai dar aqui várias voltas, olha, do jejuno. E depois nós temos o ilho, que é essa outra porção aqui. E o alimento que a gente come, ele vai circulando aqui em todo o intestino delgado. À medida que ele vai circulando, esse intestino vai absorvendo água e vai absorvendo
nutrientes para onde? Para o sangue. O alimento vai passeando pelo intestino delgado, né? Delgado quer dizer que é fino, que é mais fino. E o corpo vai absorvendo, vai retirando esses nutrientes. É isso que acontece. Aí tem aqui uma figura aqui mais parecida com o que é real, né, no nosso organismo, desses intestinos. No intestino grosso, ele também possui algumas subdivisões. O intestino grosso ele tem cerca de 1,5 m de comprimento, né? Ele é mais grosso do que o delgado. E ele faz a absorção de líquidos e a formação do bolo fecal. Como se subdivide o intestino grosso? Ele começa no século, ele tem um cólon ascendente, um transverso, um descendente, um sigmoide e o reto. Vamos passar aqui para a gente entender melhor. Nessa imagem aqui, olha, a gente tem aqui todo o intestino delgado, certo? Naquela outra imagem, a gente vai remover o intestino delgado para a gente visualizar somente o intestino grosso. Então aqui começa, olha, aqui é o finalzinho do intestino delgado. Deixa eu pegar aqui essa imagem para cá. Bem aqui nessa porção que eu vou apontar aqui com a seta, termina o intestino delgado. O alimento chegou aqui, transitou por 7 metros de intestino delgado. Vocês estão me ouvindo bem agora? Confirma. Eu tô ouvindo. Pronto. Então aqui começa Sim. o intestino grosso. Olha, você vê que o intestino grosso ele é mais grosso realmente, né? O alimento entra por aqui, chega nessa primeira porção do intestino grosso. A primeira porção do intestino grosso se chama seco ou sécum. Nessa primeira porção que é o seco, a gente tem bem aqui, olha, um anexo, um apêndicezinho aqui, não sei se vocês conseguem ver daí. Esse apêndicezinho aqui é o chamado apêndice cecal. Por que ele é apêndice cecal? Porque ele é aqui como uma tripinha pequena aqui, como uma partezinha aqui do seco, que é essa primeira região. E ele é um apêndice, ele está conectado ao seco. Este apêndice cecal é que às vezes passa por uma contaminação bacteriana, causando uma inflamação, uma ite do apêndice cecal, que é uma apendicite. Então, o que é a apendicite? É uma inflamação do apêndice cecal. E o que é o apêndice cecal? É essa estruturazinha bem aqui do seco. O que é o seco? É a primeira porção do intestino delgado. Após essa primeira porção, gente, o alimento ele faz um movimento aqui de subir, ó. Ele vai agora seguir esse sentido aqui, olha, no intestino. Se o alimento está subindo, o nome desse cólon é cólon ascendente. Na sequência, o alimento atravessa, olha, de um lado ao outro do intestino grosso. Quando ele atravessa de um lado ao outro, o nome desse cólon que começa aqui e termina aqui é o cólon transverso. Aqui está escrito colo, né? Mas a gente fala cólon.
com N. Na sequência, o alimento desce nesta direção. Se o alimento desce, o nome desse colo é colo descendente. Na sequência, nós temos esse outro cólon aqui, que é o cólon sigmoide. Por fim, nós temos o reto, que já é a porção final do intestino delgado, ou do intestino grosso, perdão. E aqui no final nós teremos o ânus, né, por onde vai sair as fezes. Então, essas últimas porções aqui do intestino grosso são o sigmoide e o reto. Onde começa o intestino grosso? No seco. O que é o seco? É essa primeira região aqui, ó. Vou circular essa região. É no seco que tem o apêndice secal. Depois do seco, cólon ascendente. Depois do cólon ascendente, cólon transverso. Depois, cólon descendente. Depois, sigmoide. Depois, o reto. Certo? Isso aqui tem também uma importância clínica em algumas doenças. Às vezes, tem pessoas que têm câncer de reto, câncer nessa região. Tem pessoas que têm câncer no sigmoide. Tem pessoas que têm fissuras em qualquer desses lugares, né? Fissuras são pequenos cortes que acontecem em alguma região intestinal. Esse pequeno corte, essa fissura, vai causar sangramento nas fezes. Então a pessoa vai defecar, vai fazer as suas necessidades e aquelas fezes vão sair com sangue por conta de alguma fissura, de alguma lesão, né? Isso daqui pode acontecer por algum trauma, pode acontecer por contaminação, pode acontecer até mesmo por conta de fezes mais endurecidas. Sangue nas fezes não é uma condição normal, mas às vezes acontece. Quando acontece um sangramento nas fezes, muitas vezes a pessoa vai ao médico procurar ajuda e tem a indicação de fazer um exame. Aí pode fazer uma retoscopia. O que é uma retoscopia? É um exame em que é introduzido um instrumento aqui com uma luz, é introduzido pelo ânus para visualizar a mucosa do reto, para verificar se tem alguma lesão sugestiva de câncer, se tem alguma fissura nessa região do reto. Tem um outro exame que vai além da retoscopia, que é chamado retossigmoidoscopia. O exame retossigmoidoscopia, por que ele tem esse nome? Porque nesse exame a pessoa consegue visualizar tanto o reto como o cólon sigmoide. Aqui o instrumento que é introduzido, né, ele é introduzido com o uso de lubrificante. A pessoa faz lavagem intestinal prévia ao exame para facilitar a visualização dessas estruturas. E aqui é introduzido uma estrutura ou rígida ou flexível para visualizar a mucosa dessa região. Professor, e se houver uma lesão mais aqui para cima, no cólon descendente, por exemplo, né, como é que faz? Se precisar investigar essas regiões do cólon, né, do intestino grosso, aí aqui não se consegue entrar por um exame simples, né? Geralmente a pessoa, quando precisa fazer uma investigação, lesão, pólipo, alguma coisa sugestiva em imagem, ela precisa ir ao centro cirúrgico, ser anestesiada, né, receber anestesia geral, para que se possa fazer essa exploração mais a fundo, né, de todo o intestino, né? Então, é importante o conhecimento dessas estruturas
do intestino grosso, porque elas têm correlação clínica aqui com uma série de doenças, né? Inclusive doenças que vão acometer muitos idosos. Não falei aqui das hemorroidas, né, que acometem essa região, das varizes, né, que também são bastante comuns na região intestinal, principalmente ligadas ao envelhecimento. Isso tudo também são outras condições que nós vamos tratar mais adiante. Então, se for perguntado aí na atividade quais são as subdivisões do intestino delgado, duodeno, jejuno e ilho. E quais são as subdivisões do intestino grosso? Seco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Certo? É a última porção do intestino grosso. Aqui nós temos aqui apontando aqui a válvulazinha iliocecal, certo? A válvula que inflama aí quando acontece a apendicite, né? Essa estruturazinha aqui. Isso corresponde à região anatômica que nós chamamos de fossa ilíaca direita, certo? Se vocês derem aqui uma pesquisa no Google, se vocês pesquisarem aqui divisões da cavidade abdominal, certo? Vocês vão ver aqui que a gente pode fazer aqui uma divisão, olha, em 9 quadrantes aqui do nosso... Vocês estão me ouvindo, então? A internet está tão lenta que até para abrir a imagem aqui está lenta. Professor, tá só cortando a sua fala. Pronto. Depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês, aí vai dar para ouvir direitinho. Mas aqui eu não estou conseguindo nem abrir a imagem, ó, de tão estou clicando e ela não abre, porque está muito lenta. Mas tem uma região chamada fossa ilíaca direita, né, que é onde acontece a dor da apendicite, certo? Mas depois a gente fala melhor dela, quando tiver com a conexão melhor. Nos anexos do canal alimentar, quem são os anexos? As glândulas salivares, temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. A glândula parótida está aqui anteriormente ao nosso ouvido e ela tem um ducto que abre dentro da nossa boca. Esse daqui é o ducto da parótida. As glândulas salivares produzem saliva, como o próprio nome já diz. Então aqui tem a parótida, está aqui anterior ao ouvido. A submandibular, estão aqui abaixo da mandíbula, interna a ela. E as sublinguais. Funções das glândulas salivares, né? Elas produzem uma enzima que inicia a digestão dos carboidratos. Umedece os alimentos e facilita a deglutição. O fígado, gente, é um órgão que produz a bile e essa bile ela é armazenada na vesícula biliar. Quem produz a bile é o fígado, mas ela é armazenada na vesícula, certo? O fígado atua aí em uma série de funções, mas ele remove substâncias tóxicas do sangue, poluentes, álcool, pesticida e medicamentos, transformando-os em produtos menos tóxicos, né, que são eliminados nas fezes. Então, tudo que é de substância tóxica, o fígado ele trabalha aí fazendo, né, limpando, diminuindo a toxicidade dessas substâncias, né, tudo que é tóxico, né, seja medicamento, seja bebida alcoólica, seja tudo é o fígado que vai fazer esse processo de desintoxicação do nosso organismo.
Aí aqui tem um desenho do fígado e da vesícula biliar, fazendo esse processo. Aqui nós temos o pâncreas, olha, em amarelo aqui, que também se relaciona com o duodeno, com essa primeira porção do intestino delgado. O fígado e a vesícula biliar ao lado dele, né? O fígado está do lado direito da nossa cavidade abdominal, que fala um pouco sobre a vesícula biliar, né? Que ela armazena a bile e ela libera para ajudar aí na digestão das gorduras. O pâncreas é uma glândula também que produz o suco pancreático, e esse suco pancreático é liberado no intestino, no duodeno, né, para favorecer a digestão dos alimentos, né? Isso daqui tem um mapazinho aqui para fazer no final, para vocês revisarem. Depois que vocês estudarem tudo, vocês podem vir aqui revisar pela numeração para escrever os nomes dessas estruturas aqui, né, para vocês memorizarem essas estruturas. Gente, eu até avancei aqui um pouquinho porque a internet hoje está bem ruim. Mas eu abro agora para perguntas. Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro para vocês, alguma dúvida? Eu sei que em vários momentos a internet parou, né? Professor, até que a de hoje eu compreender, se não for, né, porque a gente lê, mas a explicação é que complementa tudo, abre os olhos, né? Às vezes a gente lê, mas aí quando o senhor explica é que a gente consegue entender muita coisa. Só que hoje a transmissão estava tão ruim que a Maria cortou demais, infelizmente, né? Mas aí a gente vê o conteúdo aqui e vai aprendendo aqui com o conteúdo. Não, na medida que forem surgindo dúvidas, o que que eu vou pedir para vocês, né? Como a aula hoje não foi satisfatória, eu vou tentar deixar a gravação ainda, mas podem colocar no grupo, no meu privado, mandar os prints da pessoa, não entendi esse slide aqui, o que é isso, que eu vou gravando vídeos, né? Vou tentar fazer de outra forma para a gente ir entendendo. A atividade também vai ajudar um pouco na fixação, né? Mas eu vou tentar ir mandando alguns conteúdos extras para a gente não se perder nesse conteúdo, tá certo? Mas por enquanto, alguma pergunta daqui de hoje, do material? Mas, professor, esse de hoje, o material de hoje, para mim, é um dos melhores de compreensão. Está bem mais fácil de compreensão, porque o cardiovascular era bem complicado, né? Mas esse aqui está mais simples. É porque vocês também vão ficando mais familiarizados, né, com o corpo humano à medida que vai passando, aí isso também vai facilitando, né? E eu acredito, mas também o material também ele tem muito texto, né? Quando você pega para cá, ele tem leitura, o próprio texto aqui ele vai explicando, então vocês conseguem ir lendo, mas o que não der para entender, eu peço que vocês me retornem lá, tá bom? Podem perguntar ou no grupo ou no privado. Pessoal, não entendi isso daqui, esses lá não entendi essa pergunta, não entendi isso que a gente vai construindo, tá bom? Se for necessário, a gente reúne de novo em um outro dia. O importante é que ninguém fique com dúvida, é que vocês consigam entender o funcionamento do sistema. O objetivo é esse, dessa aula. Alguma pergunta? Deixa eu parar aqui a gravação.